Que legal, cara. Isso é maravilhoso. Muito bom. E Deus vai criando essas oportunidades pra gente, né? Vai colocando essas pessoas pra gente e aí vem de encontro realmente aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Maravilha, gente. Então, a nossa proposta é, encontrou alguém, gente, começou a falar de chuva, de farmácia, de mercado, dá um jeito de levar a conversa para falar de Deus, porque é onde a gente nada de braçada. Porque aquilo que Ele fez na nossa vida, nada nesse mundo pode fazer. Sim ou não? E aí a gente pode ajudar as pessoas através daquilo que a gente fala e através das nossas vidas. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo nascimento. Começa no capítulo 13, página 81. Você não vai achar 81, você vai achar 82. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o novo nascimento, a necessidade, por que a gente precisa nascer, né? O novo nascimento é um dos maiores debates que acontece no Novo Testamento. Acontece o debate entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um baita mestre da época, era como se Jesus, como se um carpinteiro, um serralheiro aqui da nossa época, uma pessoa comum, né, que trabalha aí o dia inteiro, fosse debater com alguém que é formado em Harvard, em Yale, esses caras aí que são extremamente inteligentes. Essa era a distância pedagógica entre Jesus e Nicodemos. Não que Jesus fosse um ignorante, óbvio que não, porque ele estudava as escrituras também, mas no sentido de quem fez mais faculdade, quem tinha mais diploma, Nicodemos, tá? Sem dúvida alguma. E aí ele chega para conversar com Jesus e ele diz que ele sabe que Jesus realmente é uma pessoa diferente, que ele vem de Deus. Ele relata isso na hora que ele começa a conversar com Jesus. E aí, conversando com Jesus e tudo mais, Jesus dá uma bem na canela dele, né? Que Jesus fala assim, ó, você tem que nascer de novo. Aí acaba para ele, né? Como assim nascer de novo? Né? Porventura o homem pode entrar na barriga da sua mãe e nascer novamente, né? Porque a mentalidade dele sempre estava no mundo natural, né? No mundo físico, isso mesmo. E Jesus, na hora que ele lança o nascer de novo, ele está falando do mundo espiritual. E aí entra esse contraste, né? Que não importa o quanto a pessoa pode estudar, o quanto a pessoa pode ter diploma, ou qual é a classe social dessa pessoa, o reconhecimento e poder que ela tenha. Se essa pessoa não tem Deus, não tem o Espírito Santo no seu coração, ela não consegue tatear o mundo espiritual. O mundo espiritual é completamente encoberto para ela. Né? Então, por isso, uma pessoa, por mais estudo que ela tenha, ela pode facilmente ser enganada por qualquer pessoa que lê mão, que mexe com siglas, essas coisas. Por quê? Porque o mundo espiritual é completamente fechado para ela. Né? E quando ela tem alguma coisa nesse sentido, ela fica, poxa vida, o que é isso? Né? E aí entra esse embate, Nicodemos querendo ir pelo rumo natural e Jesus mostrando o mundo espiritual para ele. E eles começam a discutir sobre isso. Né? Aí vem a necessidade, Jesus ele cria uma necessidade, a necessidade de o homem nascer de novo. Né? E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês. Por que a gente precisa nascer de novo? Entendendo que o nascer de novo, para nós, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Né? Então a gente entrega a nossa vida para Jesus. A partir daquele momento que nós confessamos Jesus, o nosso espírito, ele nasce novamente, ele nasce para Deus. Por que a gente precisa nascer de novo? Porque a proposta não é o que é o novo nascimento. O novo nascimento é quando você aceita Jesus. Aceitamos a Jesus, nasci de novo. Agora, por que eu tenho que fazer isso? O porquê que eu tenho que fazer isso é justamente o que ele falou. Eu tenho que fazer isso porque nós nascemos desconectados de Deus. A gente está falando da minha filha, Belinha, que nasceu em setembro do ano passado. Ela está desconectada de Deus. Não tem o que fazer. Tá? Então, essa desconexão de Deus se dá por quê? Não porque eu peco, porque eu minto, porque eu matei alguém, porque eu traí minha esposa. Não. Não vem por causa dos pecados que você faz quando você ganha consciência. Porque quando a gente ganha consciência, a gente sabe o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Correto? Então, quando eu peco, aí eu falo assim, pequei, estou desconectado de Deus. Não. Eu estou desconectado de Deus por causa do pecado original que os meus pais, Adão e Eva, cometeram lá no jardim. Esse pecado não desconectou Adão e Eva de Deus. Eles não morreram simplesmente espiritualmente. Desconectou a raça humana de Deus.
Então, quando a gente fala de pecado, o pecado as pessoas entendem muito, e aí é um problema, e eu espero que vocês corrijam no PG de vocês, que vocês corrijam com o discipulando de vocês, que o pecado não é mentir. O pecado não é trair esposo e esposa, o pecado não é matar as pessoas, o pecado não é o que a gente vê. O pecado original que Jesus veio para sanar é o pecado que foi estabelecido dentro do nosso DNA por causa da desobediência do primeiro casal. Quando eles morreram lá, espiritualmente, aquela morte chamada pecado passou para toda a espécie. Então nós somos pecadores desde o nascimento. Porque esse pecado original, ele está no nosso DNA. Ele já faz parte da gente. Vocês entenderam? E quando Jesus vem, ele não vem para simplesmente fazer você se libertar da mentira, do mentir, ou de fazer alguma coisa que é errado, ou seja lá o que for. Não, ele vem para combater esse pecado que está dentro do nosso gene. Esse que é o motivo de Jesus ter vindo no mundo, da gente precisar nascer, porque a gente nasce completamente desconectado de Deus, tá? Por causa do pecado original, tá? Então, quando a gente pensa sobre essa questão, a gente nasce com o pecado dentro da gente. Para a gente entender essa afirmação, a gente pode trazer como figura uma árvore, por exemplo. Uma árvore, ou uma mangueira, por exemplo. O que a mangueira produz? O que a mangueira produz? Não, a mangueira produz laranja. Sim ou não? Eu quero que a mangueira produza laranja. Eu vou conseguir? Não vou conseguir. Por quê? Porque a única coisa que a mangueira pode produzir é manga. Da mesma forma que nós temos no nosso DNA o pecado original. E a única coisa que a gente pode produzir é o quê? É o pecado. Então as pessoas ficam ligadas demais naquele pecado que é o fruto. E se esquecem de que Jesus não veio para combater o fruto. Ele veio para combater a raiz do problema. Porque se eu mudo a raiz, consequentemente eu mudo o fruto. Agora eu tenho lá a mangueira. Eu falo assim, nossa, essa mangueira aqui, cada manga é um pecado, um exemplo. Aí eu vou retirar todos os pecados. Retiro tudo, a árvore fica limpinha. O que ela vai produzir daqui a um ano novamente? E vai produzir mais ou menos? Vai produzir mais. Você entende? Então a nossa briga, gente, não é simplesmente contra aquilo que eu faço, que está no meu comportamento, que está na minha atitude. Tá? Quem me ajuda nesse processo é o Espírito Santo. É uma outra coisa que a gente vai aprender lá na frente. Agora eu estou falando do motivo pelo qual Jesus veio aqui. Ele veio aqui não é simplesmente para me fazer parar de pecar, não. Ele veio aqui para que ele me conectasse novamente com Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível para o ser humano atingir a Deus em qualquer nível, de qualquer forma, se não for através de Jesus. Jesus, ele é o único caminho que Deus disponibilizou para que a gente alcançasse Jesus. Por que é importante a gente saber disso e a gente passar por discipulando isso? Por quê? Isso é importante porque as pessoas têm uma concepção de que se eu não faço nada de errado, logo não preciso de salvação. E isso é um grande erro. Porque Jesus ele não veio para salvar as pessoas que fazem algo errado. Ele veio para nos reconectar com Deus. Se a gente pensar que ele veio para reconectar a gente com Deus, já não importa se eu faço errado ou se eu faço certo. Eu estou dentro do mesmo barco. Se eu estou sem Jesus, eu estou indo para a morte. Eu já não tenho mais salvação. Eu não tenho como me salvar. Porque assim, é grande o número de pessoas que atingem uma independência em todos os sentidos, que acha que através de boas ações, que através de dar uma cesta para alguém, a pessoa fala, pô, eu não roubo, eu não traio ninguém, eu não faço nada de errado, então, eu sou bonzinho, não preciso de Jesus. Eu consigo me salvar a mim mesmo. E isso é um grande engano, é um engano inclusive do inimigo das nossas almas. As pessoas têm a concepção de que só quem faz algo de errado que precisa de salvação. Não. Todos precisam de salvação, por quê? Porque o pecado original de Adão e Eva nos desconectou da presença de Deus. Tá? E aí, quando isso aconteceu, a história veio acontecendo, obviamente, tudo dentro do plano de Deus, veio acontecendo no momento certo,
Deus proveu então o seu Filho para que a gente tivesse um novo caminho. Esse novo caminho acontece quando nós entregamos nossa vida para Jesus, que aí vem aquela discussão de Nicodemos, o nascer de novo, tá? Que a gente nasce do Espírito, né? Da água e do Espírito. Esse novo nascimento, ele precisa acontecer porque todos nós estamos em uma estrada que ela é de mão única. E essa estrada, ela não tem saída nem para a esquerda nem para a direita. Então não é porque eu faço algo bom, que eu faço algo que eu ajudo as pessoas, que eu vou conseguir fazer algum retorno nessa estrada chamada pecado. Não, eu estou numa estrada de mão única. O único retorno que existe, a única saída que existe, é quando eu vou nascer de novo. Nascer de novo é quando eu entrego a minha vida para Cristo. Tá? Então, se alguém perguntar para você, por que você precisa nascer de novo? Eu preciso nascer de novo porque nós nascemos desconectados com Deus. Fato é que a gente vive desconectado com Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui teve que ensinar o seu filho a fazer algo de errado? Seu filhinho, você teve que ensinar? Olha, filho, o pai vai ensinar você, ó. Coloca a mão na tomada aqui. Coloca aí. Não, ó, o pai vai ensinar você. Bate na cara das pessoas. Você teve que ensinar? Ele não fez sozinho? É o instinto dele. É o gênio do pecado trabalhando. A gente se mata de falar não para a criança. Porque o gene, o instinto está nele, produzindo isso. Tá? Então, queridos, a gente precisa de Deus para se reconectar com Ele. Vamos lá, abrir aqui no capítulo 13, a falar um pouquinho sobre a redenção. O que significa essa redenção que Jesus veio entregar para as nossas vidas. Alguém pode ler para a gente aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo, a expressão. Então, enquanto a gente está construindo um pensamento aqui, eu falei para vocês que a gente está desconectado de Deus enquanto a gente está no mundo, enquanto a gente não entregou nossa vida para Cristo. O porquê do novo nascimento. Enquanto eu estou no mundo, independente se eu faço coisas boas, obras boas ou obras ruins, isso não importa, eu estou dentro desse princípio, onde eu sou escravo do pecado. Um escravo, ele não tem como escolher nada. Um escravo faz o que o seu senhor manda. Ele não tem direito à escolha. Por isso, essa figura da redenção, daquilo que Cristo fez na cruz por nós, ela vem justamente de encontro a essa verdade, que quando eu estava no pecado, quando nós estávamos no pecado, nós éramos escravos do pecado. O escravo, ele simplesmente obedece àquilo que o seu patrão manda. Se o pecado original, que está no meu instinto, que está no meu DNA, ele manda eu fazer aquilo que é errado, ele manda eu fazer aquilo que me leva para longe de Deus, seja por eu ter orgulho de fazer obras boas, ou se eu gosto realmente de fazer aquilo que não presta, esse pecado ele simplesmente manda, e eu não tenho escolha a não ser obedecer. Por isso que a obra de Jesus, uma das figuras dela é a redenção. O que ele fez? Ele nos tirou dessa escravidão e hoje nós temos a oportunidade de fazer uma escolha por aquilo que Jesus fala, por aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Nós temos a oportunidade de fazer uma escolha diferente. E antes de conhecer a Deus, nós não tínhamos essa escolha, por melhor que eu fosse. A melhor pessoa do mundo, se eu não tenho Jesus, eu sou escravo do pecado. Porque o pecado não se manifesta nas minhas obras, no meu comportamento ou atitude. O pecado se manifesta no meu DNA. Tá? Então isso tem que ficar bem claro para a gente. E aí Cristo vem e Ele faz então com que a gente seja redimido, a gente saia da morte e venha para a vida. É o que está escrito aqui em 1 João, no capítulo 3 e o 14. Você pode acompanhar no livro, que está tudo escrito lá, tá? Alguém lê para a gente aqui esses dois versículos? Tem aqui o 1 João e tem Hebreus. Lê para a gente. Isso mesmo. Quando fala que nós passamos da morte para a vida, não significa que o nosso espírito estava morto. Morto no sentido de aquilo que a gente vê no velório, aquilo que a gente vê lá no cemitério. A palavra morte, ela tem alguns significados. Um dos significados realmente é morte, que a gente vê no velório. Ou seja, sem vida, o oposto de vida. O segundo significado é separação. O nosso espírito estava separado de Deus. Aqui ele traz essa situação. Nós estávamos separados de Deus.
e separados de Deus é justamente a morte. Tá? E também tem uma outra que é uma referência que a Bíblia faz a todos aqueles que entregaram sua vida para Cristo. Aqueles que entregaram sua vida para Cristo, a Bíblia nunca traz que essas pessoas morrem. Ela traz que essas pessoas dormem. Então, morte, quando alguém já entregou sua vida para Cristo, não é morte no sentido de morte velório ou morte de separação, no sentido de dormir. Ah, ele dormiu em Cristo. Ou seja, ele foi, acabou a missão dele e ele foi para o céu junto com Jesus. Tá? E essa que é a proposta de Deus para nossas vidas. Aqui em Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, está escrito. Alguém lê para a gente? Isso. Então eu expliquei para vocês. Todo mundo entendeu por que a gente precisa de salvação? Por que a gente precisa nascer de novo? Porque nós estávamos desconectados com Deus no nosso DNA. Agora, uma outra pergunta. Por que então, tudo bem, eu estou desconectado com Deus, aí Deus vai ter um plano. Olha, eu preciso reconectar a raça humana comigo novamente. O que eu vou fazer? Vou matar meu filho. Olha a ideia dele. Por que Cristo precisou morrer pelos nossos pecados? Por que ele precisou morrer para que a gente fosse reconectado com Deus? Alguém tem uma ideia sobre isso? O Antigo Testamento era o cordeiro que era sacrificado. Por que Jesus precisou morrer para a gente ter essa reconexão feita com Deus? Aqui em 1 João 1,7 está muito interessante também, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que teve que ser o derramamento de sangue? Por que Deus não pensou em outra coisa? Bom, é Deus. Jesus precisou morrer, ok, porque na Bíblia já era tradição realmente a morte de um cordeiro inocente, sem mácula, e isso era uma figura daquilo que ia acontecer. Mas por que isso teve a acontecer? Isso teve a acontecer simplesmente para que o amor de Deus fosse demonstrado para nós na sua forma maior. Não adianta eu falar que eu te amo sem que eu te mostre alguma atitude. Não adianta eu falar que você é importante para mim sem que eu faça algo que seja sacrificial por você. Que eu sacrifique o meu desejo, a mim mesmo. Isso no nosso âmbito horizontal. Então, quando Deus ele pensa sobre a condição da raça humana, uma das coisas que sobe ao coração dele é como que eu vou demonstrar o meu amor por ele? Só falando? Não. A prova do amor dele é entregar o filho dele por nós. Por quê? Porque esse é o nível mais profundo e maior do amor dele por nós. Não há outra coisa que ele possa fazer para demonstrar o amor dele pela gente. Não há, não existe. Já foi feito, ele já entregou o seu filho por nós. Então, quando ele entrega o filho dele por nós, ele está indo além das suas palavras. Porque se você vê o Antigo Testamento, por várias vezes, principalmente em Salmos, ele vai falar que ele ama a gente, que ele é nossa segurança, que ele é o monte lá que a gente encontra firmamento, que a gente encontra ajuda, etc, etc. Mas ele vem falando e ele vem levando o povo de Israel para esse momento, e aí quando chega no momento de ele mostrar o exemplo, esse exemplo maior, acima de todas as coisas, para provar o tamanho do amor dele por nós, só é entregando o seu próprio filho para nos reconectar a ele. Jesus morre para provar duas coisas para nós. Primeiro, quando a gente vê, e isso aconteceu na ceia, vocês percebem que sempre, quando a gente está ministrando aqui a ceia, eu falo assim, o pão é o corpo, é a representação do corpo de Cristo que foi repartido por nós, que foi moído pelos nossos pecados. Então, quando a gente olha para Cristo na cruz, a figura dele na cruz, moído, e a Bíblia fala sobre isso, Isaías 53 fala sobre isso, que ele estava completamente desfigurado realmente na cruz. Para vocês terem uma ideia, é justamente aquele filme A Paixão de Cristo, é mais ou menos aquilo que aconteceu realmente. Tá? Não foi uma coisa bonita de se ver. Foi realmente uma coisa assim, muito horrível de se ver. Tanto que as pessoas olhavam para ele e tinham... Não sei se a palavra é nojo, mas tinha aquela... Isso, de tão horrível que ele ficou naquela cruz. Isso. Por que ele teve que ser esmagado nesse ponto? Porque existiam lá duas mensagens de Deus mandando para a gente. Primeira mensagem, isso é o que o pecado significa para mim.
Quando Deus ele permite que o filho dele seja esmagado, porque assim, Jesus poderia morrer? Poderia, de várias formas. Inclusive uma morte rápida. Mas ele escolheu esse caminho porque ele quis deixar muito claro para a gente que aquilo que as pessoas estavam vendo, aquilo que a palavra de Deus declara, que ele foi moído pelas nossas transgressões, aquilo que a palavra de Deus fala é justamente o que significa o pecado para Deus. Então, assim, o que significa o pecado para Deus? O pecado para Deus significa isso. Quando você vê o corpo de Cristo totalmente desfigurado, é isso que ele entende como pecado. E a segunda mensagem é justamente o nível e a declaração de amor que eu tenho por você. Que aí é a hora que o sangue, que a gente fala, o sangue que é a nova aliança que Deus fez conosco através do seu Filho. Então, ele precisou vir para cá para mostrar para a gente o que o pecado significa para Deus e o quanto Deus estava disposto a ir longe para provar o seu amor por nós. É por isso que não tem mais sentido, queridos, quando eu estou sofrendo e quando eu não alcanço aquela bênção que eu não quero, eu olhar para Deus e falar assim, Deus, você não me ama, cara. Você não me ama, você não está vendo que eu estou sofrendo, você não está vendo pelo que eu estou passando, está acontecendo na minha casa, minhas finanças, cadê você? Olha, eu estou com câncer no estado terminal, cadê o seu amor por mim? Está lá na cruz, querido. Acima daquilo, é impossível ele mostrar para a gente, porque não existe. Ele mostrou o seu amor para a gente. E esse amor veio para nos reconectar com Ele, para nos levar de volta à sua presença. Porque nós estávamos desconectados, não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Tá? Então, quando Ele entrega a sua vida por nós, e aí um novo caminho é aberto, hoje, com o nosso espírito vivo diante dEle, ou seja, reconectado com Ele, aí está aqui em 1 João 13,14, que a gente tem a vida novamente, reconectado com Ele, eu tenho a oportunidade de deixar a minha natureza, a minha velha natureza para trás, hoje eu tenho, para trás, e seguir as obras e o fruto do Espírito na minha vida. Porque agora, aquilo que eu faço de bom, não é simplesmente resultado da minha consciência. Aquilo que eu faço de bom, que eu ajudo, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero estar mais próximo de Deus, é resultado daquilo que Ele fez em mim. Que Ele abriu esse novo caminho para me identificar aquilo que me afasta dEle, para mim saber o que vai ser melhor para a minha vida, para mim tomar as melhores decisões, para mim viver dentro do reino dEle. Tá? Porque assim, a natureza carnal continua nas nossas vidas ainda. Tanto é que a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida e a gente não para de pecar. De maneira nenhuma. A gente continua pecando, mas o pecado original, ele já foi sanado dentro de nós. Hoje a gente não é mais escravo desse tipo de comportamento. Quanto mais próximo de Jesus eu estou, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu tenho a oportunidade de deixar essa antiga natureza, essa velha natureza para trás e seguir a nova natureza que Ele traz para nossas vidas. Porque eu estou reconectado com Deus. Hoje eu consigo, porque Ele fez algo por mim. A Bíblia é bem clara quando ela fala que primeiro Ele nos amou. Então, a gente não o ama simplesmente pelas nossas forças. Nós o amamos como uma resposta àquilo que Ele fez para a gente. Por isso que é tão importante nós, como cristãos, a gente conhecer, a gente se aprofundar, a gente ter cada dia mais compreensão e pedir mais compreensão a Deus do que Jesus fez por nós na cruz. Porque quando você traz uma compreensão maior para o seu coração daquilo que Ele fez, mais ainda vai ser a retribuição e amor que você vai dar para Ele. Não pelas suas próprias forças, mas pela compreensão do amor, do tamanho do amor dEle por você. Você entendeu? Então aí você tem a oportunidade de viver no Espírito, que é justamente a proposta de Deus para as nossas vidas. Aqui no capítulo 14, o nascer de novo. Vamos dar uma olhadinha lá. É interessante a gente sempre, antes de qualquer aula, a gente lê os capítulos, tá? Que a gente vai ministrar na aula, porque a gente vai trabalhar bem dentro do livro, tá? Então, olha só, na página 87, eu queria que alguém lesse, por favor, o segundo parágrafo. Somos feito... Ótimo. Vocês lembram sobre a ministração que a gente fez, sobre a justiça de Deus acima da culpa?
e que a gente está falando muito sobre a graça de Deus, que não vem pelo nosso merecimento, mas porque vem dele para as nossas vidas, é a graça, é o favor imerecido dele para nós. Acontece que quando nós nascemos novamente, nós saímos do reino, do império das trevas, e a gente é alocado dentro do reino de Deus, do reino dos céus. Esse reino que é de paz, alegria e justiça, essa alegria, essa paz, não vem por causa daquilo que eu faço. Porque ela já está embutida na salvação que Ele me deu. E aí que a gente começa a ter uma série de complicação dentro da nossa mente, porque até agora eu vivi, até eu encontrar Jesus, eu vivi de acordo com o meu merecimento. Então, logo, se eu mereço ser, se eu faço alguma coisa de bom, eu mereço receber alguma coisa de bom. Se eu faço alguma coisa de mal, eu mereço receber alguma coisa de mal. Então, eu vivo no meu merecimento. Quando eu venho para Cristo, algo tem que mudar. Por isso que Romanos fala que eu tenho que renovar a minha mente. Por quê? Porque agora que eu vim para Cristo, eu tenho o favor imerecido dele sobre a minha vida. Então, aquilo que ele fez na cruz do Calvário está sobre a minha vida agora. Porque eu entreguei a vida para Ele. Então eu sou justo diante de Deus. Eu sou puro diante de Deus. Eu sou santo diante de Deus, ainda que eu tenha as minhas falhas. Porque já não é com base no meu merecimento, na minha consciência, ou naquilo que eu tenho de entendimento, mas é com base naquilo que Ele fez e aquilo que Ele selou, que Ele colocou dentro do meu espírito. Então quem são os santos de hoje? Quem entregou a vida para Cristo. Nós. Quem que são os puros de hoje? Quem que são os justificados de hoje? Nós. Não, mas eu ainda peco, mas eu ainda trago culpa sobre a minha vida, eu ainda trago um problema no meu passado. Não, querido. Deus está falando com você que agora você foi feito filho e você é justo, você é puro, você é santo. E aceitar essa verdade faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque essa verdade, ela vai impactar a minha identidade dentro do reino. Porque tudo bem, eu aceitei Jesus, na hora que eu aceitei Jesus eu senti uma paz, eu senti, poxa, eu estou no lugar certo, é isso aí, vamos que vamos. E aí eu começo a viver. Só que se eu começo a viver dentro do reino de Deus, com a mentalidade de quem vive lá fora ainda, pelo meu merecimento, ora eu estou feliz, ora eu estou triste, porque eu acerto, ora eu erro. Então essa mentalidade não me dá a oportunidade de viver o melhor de Deus para a minha vida. De viver um relacionamento com Ele para mim. Eu tenho que entender... E aí é importante a gente frisar isso, que quando você foi tirado do reino, do império das trevas, e colocado no reino dos céus, quando você entregou a sua vida para Deus, você foi reconectado com Deus. Essa reconexão te dá o direito de ser santo, de ser puro, de ser justo diante de Deus. E aí é que o inimigo ele vai fazer de tudo para que você continue vivendo a antiga vida, que é trabalhar na nossa mente para dizer, olha, você errou. Você não é justo. Olha, você errou. Você não é puro. Santo? Nunca vai ser santo. Então, essa proposta que ele quer fazer, ele quer fazer o possível para mexer na nossa identidade. Que hoje a gente tem a identidade de filho. Quando eu não abro mão dessa identidade, ele é obrigado a fugir de mim. Ele é obrigado a se afastar. E as coisas dentro da minha vida começam a ser reconstruídas, não a partir da mudança do meu comportamento. Ora, agora eu estou indo na igreja, agora eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Não por causa do meu comportamento. Mas as coisas começam a ser mudadas de mim a partir da minha identidade, que vem do meu espírito. Aí que está a graça de Deus. A graça de Deus nunca te transforma de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. De maneira que as pessoas que não têm Jesus não compreendem o que está acontecendo na sua vida. E foi muito engraçado que eu já ouvi por várias vezes isso. Aquela pessoa lá, estava lá bebendo, estava lá no bar, estava lá nas noitadas da vida, não sei o quê. Agora aceitou Jesus, está lá tudo certinho agora. E o que ela fez lá anteriormente? O que ela fez anteriormente não conta? Eu ouvi muitas vezes isso aí. Como que se a pessoa estivesse sendo superficial, duas caras, uma hora era assim, outra hora era assim. Não. Essa pessoa ela simplesmente aceitou a identidade dela. Até onde eu estava me prostituindo? Hoje eu tenho uma identidade diferente. Acabou isso na minha vida. Mas aquilo que você fez. Não. No mundo, quando eu ando pelo merecimento, talvez aquilo ia acabar comigo. Poxa, a vida que eu fiz na minha vida, eu fiz tanta coisa errada. Mas não, como eu tenho identidade, querido, a gente é folgado mesmo. Quando eu tenho identidade, eu falo,
Não é meu mais isso. Eu sou justo. É o que Cristo espera da gente. Ele espera disso. E esse é o que o novo nascimento traz para as nossas vidas. A fortalecimento da nossa identidade em Cristo. Porque a partir da tua compreensão da identidade de quem você é, mudanças podem acontecer na sua vida. Se você quer mudar pelo comportamento, não posso fazer porque sou. Não vai adiantar nada. Não, eu não faço porque eu não preciso mais fazer. E como que eu faço? Eu luto contra aquilo que é o pecado? Não, eu fortaleço a minha identidade até que aquilo não seja mais necessário na minha vida. Tá? Então Jesus ele veio para refazer a nossa identidade. Não foi para brigar contra comportamento A ou B. Tá bom? Então também queria que alguém lesse para a gente, aqui ó, a gente leu o segundo parágrafo, agora o quarto parágrafo. Deus fez. Amém. Estamos construindo um pensamento. A gente saiu de desconectados com Deus, passamos a ser reconectados com eles, entendemos a obra da cruz. Todo mundo entendeu? A cruz representa o quê? Duas coisas. O que representa? Aqui Deus está falando, isso é o pecado para mim. Segundo, não. O tamanho do amor que eu tenho por você. A gente está construindo. Legal, ele fez isso, ele mexeu então na minha identidade, não no meu comportamento, na minha atitude. Logo eu sou santo, justo, redimido, puro. Com essa nova identidade, agora eu assumo um outro trabalho, agora eu faço outras coisas. Porque já que eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer agora. Nesse sentido, quando eu entendo a minha identidade, eu entendo também que aí foi justamente o que a gente acabou de ler, que eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa, eu sou um representante de Deus nessa terra. Por isso que a gente, quando começa a falar com alguma pessoa, a gente fica com o coração desesperado para começar a falar de Deus logo. Porque a gente é o representante dele, gente. Essa é a nossa vida. Não é que a gente faz parte de uma igreja, é que essa é a nossa vida. Eu começo a falar, eu começo a querer falar de Deus. Eu começo a conversar com uma pessoa, fico, cara, como que eu vou levar? Assim, daqui a pouco eu estou perguntando, como está a sua vida? Posso fazer uma oração por você? Faz parte da minha identidade. Então, se você tem essa vontade louca de falar de Deus, você está entendendo a tua identidade. Simples assim. Você não está ficando, como que eles falam lá fora? Beata, já ouvi esse. Você não está ficando, ninguém está fazendo lavagem cerebral em você. Fanático, essa é a palavra. Você não está ficando fanático. Não, a sua identidade está saindo para fora. Você é filho. Ponto. Tá? Então, é justamente esse novo trabalho que Deus nos dá. É muito estranho que alguém que entregou a sua vida para Cristo não tenha vontade de falar aquilo que ele fez. Essa pessoa já tem que ter um cuidado especial. Não com quem está querendo falar de Deus e daquilo que ele fez na sua vida. Tá? Então aí a gente agora está em Deus, nós temos uma nova identidade e essa nova identidade nos faz ter um trabalho diferente, que é ser sacerdote, sacerdotisa. Ou seja, eu estou querendo dizer que aonde você coloca a planta dos seus pés, o seu trabalho número 0 é ser um sacerdote de Deus. Não, Wagner. Mas eu sou um profissional da área de informática, então quando eu vou visitar uma empresa, eu vou visitar para mim falar sobre os produtos de informática que eu vendo. Não, eu coloquei o pé naquela empresa, eu sou um sacerdote de Deus lá. A minha visão é de um sacerdote de Deus, é de um representante de Deus, até na forma como eu conduzo os meus negócios, porque eu sou um representante de Deus. As pessoas falam muito que agora que eu estou em Deus, não, agora eu tenho que dar um exemplo para as pessoas, eu não posso fazer um monte de coisa, porque agora eu tenho que ser, porque eu estou numa religião diferente, agora eu não posso isso, não posso aquilo, e a gente ouve muito, você não pode fazer isso porque a tua religião não permite, ou coisa parecida. Não, eu não estou fazendo um serviço porque eu tenho a obrigação de fazer esse serviço. Ou, que a gente falou, de ser representante de Deus, de ser sacerdote. Não, eu estou fazendo esse serviço, eu estou sendo representante de Deus, eu estou dando testemunho do que Deus fez na minha vida, porque Ele mexeu na minha identidade. E como resultado daquilo que Ele fez na minha identidade, a única coisa que eu posso fazer é isso. Lembra da árvore? Que a árvore da mangueira, que só pode dar manga, e da árvore do pecado, só pode dar pecado, hoje tem uma nova plantação em você. A tua raiz foi modificada. Obviamente, a única coisa que você pode fazer é desenvolver o fruto do Espírito. Tá? Então essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar aqui. No capítulo 15, como saber que estamos salvos? Boa pergunta. E aí,
nós entendemos que nós somos, que nós nascemos de novo, o porquê que a gente tem que nascer de novo, qual que é o nosso trabalho, qual que é agora a nossa identidade. Agora, como que a gente sabe que nós estamos salvos? Tem alguma coisa que acontece, alguma coisa que acontece, que me comunica essa verdade no meu coração? Alguém pode compartilhar com a gente? Como você sabe que você está salvo? Porque eu tenho no TR e no PG. Não vale. Por quê? Pela fé. E quem comunica isso no nosso coração? A palavra de Deus. Quem comunica isso no nosso coração? Quando você aceita Jesus, quem que é entregue na sua vida? Quem que vai morar no seu coração? O Espírito Santo. Ótimo. O Espírito Santo que, pela sua fé e através da palavra dele, vai comunicar no seu coração: você é salvo. Não é emocional, gente. Não é de razão, é de fé. Você é salvo. E por isso que de vez em quando a gente sofre um pouquinho para assumir essa identidade que fala que a gente não precisa ter mais medo, que a gente não precisa ter mais ansioso, que a gente não precisa mais ser triste, que a gente não precisa mais ser depressivo, que a gente não precisa mais ter culpa. A gente tem dificuldade porque a gente quer não ter culpa, quer não ter medo através da minha razão, da minha emoção. Quando o processo com Deus é sempre através da fé. Eu tenho fé que eu tenho uma nova identidade. Por isso, não sou mais culpado. Por isso, não tenho mais medo. Por isso, não preciso mais ser ansioso. Porque o Espírito Santo está dizendo que eu tenho uma nova identidade hoje. Todos os processos no mundo sobrenatural com Deus, ele é efetuado por meio da fé. A fé é o único braço que nos conecta com o mundo sobrenatural onde Deus está. E nós temos essa fé de que Deus nos salvou porque o Espírito Santo que mora no nosso coração, ele fala isso para a gente. Que você é salvo pela fé, por aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para a gente. Vamos ler aqui no capítulo 15, ó. Vamos ler aqui os dois versículos que estão iniciando, Romanos 10 e 9, Marcos 16 e 16, e depois o primeiro parágrafo. Alguém pode começar a ler Romanos? Aí pode ler Romanos, os dois versículos e o parágrafo, por favor. Estava assim mesmo. E então, o que acontece? Como a gente sabe que a gente está salvo? Porque a palavra de Deus está dizendo. Então, quando eu aplico não a minha mente, porque eu fico pensando naquilo que eu faço ou deixo de fazer, não as minhas emoções, que ora estão felizes, ora estão mais para baixo, mas quando eu aplico a minha fé no que está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, e Marcos 16, se eu confessei a Jesus, então logo eu estou salvo. Eu tenho o Espírito Santo dentro do meu coração. Não porque eu posso, porque eu mereço ou coisa parecida, mas não, porque eu confessei Ele. E através desse ato de fé, Deus ele estabeleceu um novo momento, uma nova vida dentro do meu coração. Tá? Então a gente não precisa esperar que a gente está salvo porque a nossa vida fora mudou. Não, eu estou salvo porque agora o meu comportamento da noite para o dia mudou. Não, tem coisas que são processuais dentro da nossa vida. Mas quando a gente aplica a fé naquilo que nós fizemos diante de Deus, naquilo que a palavra de Deus está falando, como Romanos 10 e 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Você confessou Jesus? Confessei. Você está salvo. Você está salvo e a tua identidade foi mudada. Então, a partir desse ato de fé, as coisas podem começar a acontecer na nossa vida. Tá bom? É isso mesmo. A gente vai se limpando, né? A gente vai se limpando dessas questões. Então, não é porque eu faço. Isso. Então, não é porque eu faço que eu vou ser salvo ou deixo de ser salvo. Não. Eu sou salvo por causa da minha fé naquilo que Cristo fez por mim. Quando isso é estabelecido no meu coração, as outras coisas acontecem naturalmente na minha vida. Quer compartilhar alguma coisa? Mas gente, assim, a gente está dando risada e é legal a gente fazer isso. Mas é uma grande verdade o que a Elaine falou. Tem um monte de gente na igreja, gente, que eles não sabem se é salvo de verdade. Eu não sei, eu não sei. Isso, a gente ouve que tem que fazer, né? Que tem que fazer. Então, sempre está levando a gente para a condição de merecimento. Sempre que o merecimento entrar na questão de salvação, não é salvação. Porque quando entra merecimento, se subentende que eu fiz alguma coisa de bom para aquilo. E justamente a salvação é você aceitar que você não fez nada de bom.
Mesmo que você seja a pessoa melhor do mundo, você não tem condição nenhuma. Então, quando você chega nessa limitação, você fala assim, não, eu realmente não fiz nada de bom. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Eu aceito o favor que Jesus fez por mim. Essa é a salvação. E isso é leve. Porque você aceita aquilo que Ele fez, não que depende de você. Porque o merecimento, ele pode tanto te afastar de Deus, no sentido de, eu fiz, eu faço, por isso me salvo. Ou então ficar te condenando. Como eu não faço, como eu não consigo fazer, então eu não mereço. Então, Deus ele vem para justamente levar a gente por um outro caminho. Tirar a gente da questão do merecimento e lançar a gente na graça realmente. Tá? Isso é importante. Isso vem através da nossa fé naquilo que a palavra de Deus está falando a nosso respeito. Se eu cumprir aquilo que a palavra de Deus fala, se na hora que eu estava entregando minha vida para Jesus eu chorei, ou eu fiquei sério, ou eu não entendi muito bem, não interessa. Se eu fiz aquilo que a Bíblia está falando, a minha fé sobre aquilo que a Bíblia está falando, que eu fiz, isso me garante a salvação. E o Espírito Santo que está no meu coração, é Ele que vai continuamente me ajudar a desenvolver o fruto do Espírito e comunicar na minha vida. Estou salvo. Tá? Vamos para o capítulo 17, a graça de Deus. Queria que alguém lesse para a gente, por favor. Aqui na página 96, o parágrafo a não ser que o cristão... 96, perdão. Isso. Isso. Então, a gente tem que ter justamente essa proposta de vida, né? Essa proposta de quando você tem uma salvação que é leve, é uma salvação onde você está realmente na graça de Deus, onde você abre mão do merecimento. Então, uma grande luta que a gente tem, que a gente deve ter, não é contra, se eu sou salvo ou não, no ambiente externo, mas é naquilo que é na minha mente. Eu tenho que aceitar o que a palavra de Deus fala sobre a minha vida. Se eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho que aceitar que eu estou salvo. E a partir dessa salvação é que Ele vai construir o novo na minha vida. E não que o novo vai chegar para depois eu ser salvo. É o contrário que Ele faz. Primeiro eu aceito a salvação na minha vida. Aceito que estou salvo. Não preciso de mais nada para isso. Aí eu estou dentro da graça. Aí a gente entra justamente nesse ponto aqui. Que é Ele que operou na minha vida. Não tem capacidade minha, merecimento meu. Quando eu consigo descansar, que aí é a hora que eu sou levado ao lugar de descanso, nesse lugar as coisas começam a acontecer na minha vida. A unção começa a fluir na minha vida, que ele está falando aqui. Eu começo a ter uma sensibilidade espiritual maior. Eu começo a ter um relacionamento maior com Deus. Por quê? Porque eu abri mão de todo o merecimento. Agora eu sou pela graça. Justificado pela graça. Não preciso fazer mais nada para ser salvo. Eu já estou salvo. E esse fato de a graça de Deus, o amor deles ter vindo sobre as nossas vidas, é o que nos garante a salvação. E não outra coisa. Tá bom? A graça de Deus, ela também aqui, na página 97, tem outras coisas que a gente precisa salientar. Aqui na página 97, o parágrafo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Alguém lê pra gente? Isso. Então, aí a gente pergunta, tudo bem, eu estou na graça, né? Então, como que eu faço agora para vencer esse jugo, para vencer aquilo que é o errado na minha vida? Aquilo que eu faço é o que eu não gostaria de fazer. Eu simplesmente luto contra isso a nível de comportamento, a nível de atitudes? Não. Porque se você for lutar contra aquilo que você faz de errado na sua vida, simplesmente tendo a filosofia cristã na sua mente e lutando contra um comportamento, lutando contra uma atitude, a gente não vai conseguir ter um resultado verdadeiro e duradouro. Porque aí a gente entra na linha do autoajuda. Como eu tenho a filosofia cristã, então agora eu não posso fazer isso, então eu vou lutar contra isso, e por causa dessa filosofia não me deixa fazer isso, então eu vou lutar para mim não fazer isso. Mas através das minhas forças, isso vai acabar que ou vai voltar, eu vou ficar desanimado, ou é uma coisa que eu nunca vou conseguir me libertar. A proposta de Deus, sempre que você tem que vencer algum pecado na sua vida, e agora eu falo do pecado no sentido dos frutos, porque a gente já entendeu que a gente foi reconectado com Deus, e o pecado original já foi resolvido na nossa vida, quando eu tenho que resolver alguma coisa na questão do fruto, não é lutando no meu comportamento única e exclusivamente. É lógico que vai depender, que eu vou precisar lutar contra isso, mas não é simplesmente 100% lutando contra o meu comportamento, mas é sim ficando debaixo da graça de Deus. Se tem algo que eu faço que eu não gosto, eu vou conversar com Deus sobre isso. E eu abro meu coração para Ele. Jesus, eu faço e faço mesmo. Mas eu não quero fazer isso.
Por isso a importância da gente compreender o amor dele pela gente. Porque quanto mais eu tenho a compreensão desse amor, a compreensão dessa graça, mais fácil é para mim abandonar aquilo que eu fazia e que eu não gosto de fazer, que é o pecado na minha vida. Por que é fácil? Porque eu não estou lutando contra um comportamento simplesmente. Eu estou descansando no amor que é tão grande, que é tão maravilhoso e que vem dando uma compreensão tão maravilhosa e profunda no meu coração, que aquilo, ele vai começar a perder o poder sobre a minha vida. Vocês entendem isso? Então não é lutar frente com o pecado, mas sim descansar no amor de Deus. E que aquele amor, ele vai dando uma compreensão. Deus, eu não quero isso na minha vida. Deus, eu quero descansar na tua graça, eu quero mais compreensão sobre o seu amor. Quanto mais eu fico próximo de Deus, mais aquilo que eu fazia perde o poder sobre mim. E lógico que uma hora ou outra eu vou ter que falar, não, eu não aceito mais beber, eu não aceito mais fazer isso, eu não aceito mais ficar irado como eu ficava, eu não aceito mais não ter paz, ficar ansioso. Eu vou ter que dar um basta nisso, óbvio. Mas eu não tenho que enfrentar sozinho, por causa da filosofia de igreja que eu tenho. Eu posso enfrentar isso em Cristo. Então, enquanto muito cristão ouve na Bíblia lá que não pode fazer uma coisa e sai correndo para lutar contra aquilo que ele faz, a proposta de Deus não é que você leia, não posso mentir, então vou correr contra a mentira. Não posso mentir. É que você venha e descanse em Deus. Deus, como que eu faço para me resolver esse problema na minha vida? E você viva esse amor. Você se coloque de joelho e converse abertamente sobre isso com ele. E quando você abre o seu coração, que eu não consigo me libertar sobre isso, disso, como que eu faço para me libertar sobre isso? Eu quero ter a compreensão do seu amor. Enquanto você começa a ficar mais próximo dele, aquilo começa a perder o poder na sua vida. Aí sim você pode se levantar e dizer, eu não aceito mais isso na minha vida. E aí você não vai ter aquele poder de dominar mais. Por quê? Porque você está numa compreensão maior do amor dele. Todas as coisas em Deus, lembre-se, primeiro, ele te dá a oportunidade de você provar o quanto o reino dele é bom. O quanto o reino dele é de paz, o quanto o reino dele é melhor do que aquilo que a gente faz, daquilo que a gente quer ter, de todas as coisas desse mundo, quanto é melhor. Quando eu provei esse melhor, aí sim que eu vou e luto contra as outras coisas da minha vida. Lembra que Efésios fala que a nossa luta não é contra sangue, não é contra sangue, contra carne, contra sangue, contra as potestades, no mundo espiritual e tudo mais. Então, essa luta acontece quando eu estou em Deus. Quando eu descanso em Deus, quando eu falo com Ele. E aí, até para você se livrar daquilo que é o pecado na sua vida, é uma coisa natural de acontecer. Porque aquilo não está sendo arrancado pelas suas próprias forças, mas está sendo retirado por você estar em Deus. E você está aprofundando o seu relacionamento com Ele. E você está orando e pedindo para Ele. E você está abrindo o coração. Deus, eu fiz isso de novo, mas eu não quero fazer. E você está absorvendo a compreensão do amor de Deus na sua vida. Isso faz com que o seu coração fique tão cheio que aí sim, aquilo que você faz de errado passa a não ser mais necessário. O pecado, ele não pode ser um problema na nossa vida que a gente tenha que lutar, derramar sangue para a gente tirar ele da nossa vida. Não. O pecado na nossa vida, ele precisa não ser mais necessário. Porque se ele é necessário ainda, significa que a compreensão do amor, do local onde eu estou, da minha identidade, da graça que está sobre mim, ela está um pouco abalada. Quanto mais eu tenho essa compreensão para a minha vida, mais ele se torna desnecessário na minha vida. Essa é a proposta de Cristo. Que a gente não faça esse enfrentamento sozinho mais. E isso significa descansar na graça. Isso significa viver essa graça que Deus tem para as nossas vidas. Olha aqui, vamos continuar? Na página 98, vamos ler o versículo aqui, de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 3. E vamos ler aqui o parágrafo subsequente, por favor. Isso. É extremamente importante que a gente faça com que os nossos discipulando, eles entendam que o cristianismo não é um compêndio de regra. Posso e não posso fazer. Isso é um completo erro. Não é uma filosofia barata nesses termos. O cristianismo, ele é um relacionamento com Jesus. Presta atenção no como que o Marcelo leu aqui, 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, já deu tudo o que diz respeito à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ou seja,
como que eu enfrento o pecado na minha vida? Ou como que eu enfrento o sofrimento na minha vida? Ou como eu enfrento as minhas limitações na minha vida? Lutando contra ela? Não. Está aqui. Conhecendo o Deus com quem eu estou. O Deus com quem eu estou, ele é tão grande que nada nesse mundo é maior do que ele na minha vida. Não é uma questão simplesmente humana, gente. É uma questão onde nós temos uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, dentro de nós, que ele faz com que esse relacionamento ele tenha sentido na nossa vida. E que através desse relacionamento eu possa vencer o mundo. Porque senão eu sou um cristão que tem uma filosofia e a partir dessa filosofia eu tento aplicar ela na minha vida simples e puramente como autoajuda para mim vencer a vida sozinho. Porque eu tenho lá a regra, posso, não posso. Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando quebrar esse estigma, esse paradigma. Não é posso, não posso. Eu tenho agora aquilo que me abaliza de posso e não posso, agora eu vou vencer o pecado, o meu sofrimento. Não, você vai morrer. Não. A primeira coisa do cristianismo é conheça a Deus. Conheça Jesus. Se aprofunde no relacionamento com Ele. Viva o relacionamento com Ele. Viva como isso é bom. A partir disso, aquilo não é mais necessário. Nem pecado, nem sofrimento, nem ansiedade pelo futuro, nem problemas com o passado. Não, isso não é mais necessário. A gente tem vários processos aqui dentro do Tempo de Reflexão, inclusive a libertação, a cura e libertação, que é justamente, qual que é o objetivo da cura e libertação, por exemplo? É fazer com que você entenda que você não precisa mais viver sozinho. É com que você entenda que aquilo que foi lançado sobre a sua vida já não tem poder mais. Que você se liberte na sua alma daquilo para você receber o novo que Cristo tem para a sua vida. Essa é a base. Se a gente começa a entender esse novo que Deus tem e viver esse novo que Deus tem para a nossa vida, o mundo já não começa mais a fazer sentido para a gente. No que diz respeito ao sofrimento, à ansiedade, aos problemas da vida. Não começa mais a ter o primeiro lugar na nossa vida. Sempre diante de algum problema, eu tenho para quem recorrer. Para quem que eu recorro? Eu recorro para uma filosofia barata de sim ou não? Não, eu me recorro ao relacionamento que eu tenho com Jesus. Ao relacionamento que eu tenho com Deus. Isso é graça, isso é amor. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de Deus dentro da minha vida, mais descansado eu estou nele. O que significa esse conhecimento? É simplesmente informação? Não, é informação que faz com que essa informação se transforme em relacionamento e experiência prática. Então, quando eu mantenho esse relacionamento com Deus, mais eu tenho força para vencer o que eu preciso vencer na minha vida. Tá bom? Essa é a graça de Deus. Vamos aqui para a página número 100. Vamos ler 2 Pedro 3:18. É mais um fortalecimento para a gente aqui a respeito dessa verdade, para a gente andar na graça. Pode ler para mim, 2 Pedro 3:18. Perceberam? A gente está fazendo o novo nascimento ser prático na nossa vida. Como que ele é prático? Quando eu vivo na graça. Como que eu adquiro a graça? Quando eu tenho mais conhecimento de Deus dentro de mim. E esse conhecimento passa a fazer parte da minha vida prática. Por isso que Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Por quê? Porque enquanto eu estou crescendo no conhecimento, eu estou descansando na graça. Perceba que todas as vezes que um problema ele é maior do que a nossa capacidade e a gente fica desesperado, a gente entra naquilo que o mundo entra sempre, perceba, no fundo, eu estou tentando enfrentar sozinho esse problema. Quando, na verdade, a proposta de Deus é, eu vi o problema, não é eu correr de encontro para ele, eu vi o problema, não é eu ficar desesperado por causa dele. A hora que eu vi o problema, é eu dar um passo para trás, eu ir para ele. Oh Deus, o negócio está feio aqui. Hoje eu não me levantei bem. Olha como minha vida está. Olha como eu estou. Então, nesse processo de eu estar nele, é que as coisas do mundo não têm mais poder sobre a minha vida. Olha o que o autor está falando aqui. Ela vai crescendo quando cada vez mais é ele em nós e não mais nós sozinhos. Não tem sentido o cristão andar sozinho. Viver sozinho. Enfrentar qualquer coisa na sua vida sozinho. Hoje, a gente enfrenta tudo com Jesus. Tudo com Deus do nosso lado. E isso não pode ficar a título de conhecimento, mas tem que ser aquilo que é prático na nossa vida. Quando as coisas erradas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia. Isso tem que ser prático. Não correr em direção ao trabalho, não correr em direção ao problema, correr em direção a Cristo.
Ele vai dar força para mim enfrentar isso. Tá? E aí, na página 102 aqui, queria que alguém lesse para a gente sobre na página 102, o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo. Lembremos-nos. Isso. Em João capítulo 15, Jesus está falando para os discípulos que Ele é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o lavrador. Agora, um galho, né, que está na videira, ele recebe a seiva da videira, correto? Porque ele produz folha e produz os frutos. Da onde que tem algum tipo de merecimento no próprio galho para ele receber essa seiva e produzir os seus frutos e as suas folhagens, etc. O próprio galho, ele tem algum tipo de merecimento? Não, por quê? Porque tudo aquilo que ele recebe vem da videira. Então é uma forma da gente mudar a nossa concepção e a nossa forma de pensar em relação àquilo que nós temos com Cristo. Nós estamos nele, nós estamos nessa videira. Então, essa videira que vai produzir os bons frutos, o fruto do Espírito na nossa vida. A partir do momento que eu mantenho profundo relacionamento com Ele. Não é por obrigação que eu faço ou não faço, é por amor. Porque eu estou nele, recebendo a seiva dele. Consequentemente, os frutos do Espírito são produzidos na minha vida. Você entende isso? Então, não é porque eu sou obrigado a fazer ou a não fazer, mas é porque o meu relacionamento ele se aprofunda em Cristo e com Cristo. Tá bom? Tá aqui mesmo. Maravilha, gente. Então, hoje a gente aprendeu aqui sobre o novo nascimento, tá? E a gente aprendeu como viver na graça. Pega agora aqui a sua apostila, né? E a gente vai partir aqui no finalzinho dela, tem amar as pessoas, que é participando do PG. Então nós sempre vamos falar sobre um fundamento cristão e depois a gente vai retomar a nossa visão, tá? É o que a gente vai fazer nas nossas reuniões e com os nossos discipulando. Alguém pode ler pra gente aqui, ó, no finalzinho, é o quarto encontro, amar as pessoas, participando do PG. Isso é extremamente importante que a gente faça com quem a gente está discipulando, tá? Então a gente explica como que acontece o nosso PG e a gente faz essa pergunta. Você está participando de algum PG? No caso, eu tinha pensado que a gente ia fazer com pessoas que estavam aqui no TR, tá? Mas aí você pergunta a segunda pergunta aqui. Como tem sido a sua experiência? Colham essa experiência de como tem sido as pessoas participarem do nosso PG. Isto é amar as pessoas, que é um fruto da graça. Nós só amamos as pessoas quando eu estou na graça. Quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus ele vem sendo aprofundado. E como resultado disso, amar as pessoas. Tá? Vamos ficar de pé então para a gente fazer a nossa oração.